eu sou o Zip. Nesse exato momento é 00:30 e eu tô sem dormir faz 1,5 semanas. Mais ou menos isso aí. Por que eu não durmo? Por causa do enigma? Não é por causa do enigma do vídeo, mas... ninguém liga. Eu tava procurando algum passatempo pra mim fazer, porque eu tava sem passatempo nenhum. Eu tava passando o dia inteiro só lendo. E tava sem conteúdo pra vídeo também. Então, eu tava pesquisando no YouTube algum conteúdo e eu comecei a jogar um joguinho de enigma. Mas eu só tava jogando, eu não queria gravar vídeo pro canal. Afinal, o Selbit já gravou vídeo desse jogo, tá ligado? É estranho. Mas esse enigma é bem maior do que eu pensava. Então, estamos aqui pra gravar um vídeo pra ele, né? Ele merece, ele merece. A primeira fase era só um arco-íris, então eu coloquei arco-íris e foi. Tinha uma imagem de um arco-íris, eu coloquei arco-íris, tá. Mas eu voltei, eu voltei pra explicar pra vocês porque arco-íris. Só que o nome da página é 7 e embaixo tem as letras DLAVAAN. Pegando essas letras e colocando com as 7 cores do arco-íris, que são vermelho, laranja, amarelo, violeta, azul, roxo e verde. Tá, pesquisando um pouquinho, você descobre que não é chamado de roxo, e sim de anil. Então, sim, faz sentido. Então, pegando os nomes certos, que são vermelho, laranja, amarelo, violeta, azul, anil e verde. Dava certinho. Não tá na ordem, mas né, dava certo. Então faz sentido ser arco-íris. Na fase tinha uma imagem de uma ponte distorcida. Por que essa ponte tá aqui, eu não sei. É uma ponte distorcida. O nome da imagem é fase X. Em cima da página é uma coordenada. Embaixo tem umas letras estranhas que eu vou explicar mais pra frente. Elas não vão fazer sentido agora. Colocando as coordenadas, que era o mais óbvio, eu acho Glasgow. Colocando ponte de Glasgow, a gente acha a ponte que tava na imagem. Coloquei ponte de Glasgow na senha e não foi, né? Era mais óbvio e não foi, né? Então eu percebi que eu tinha que usar as letras de baixo ali. E eu comecei a quebrar a cabeça pra aquela merda de negócio que eu não sabia o que era. Então simplesmente eu descobri que era o nome dos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Raciocínio básico, os outros também devem ser alguma coisa com isso. E sim, eu tava certo. Olhando um pouquinho melhor, você vê que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falta 10, DD. Como antes deve ser alguma coisa relacionada a isso. Calma. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. DDD de Glasgow. DDD da onde, velho? DDD de Glasgow. Colocando a DDD no Google, eu descubro que não é chamada de DDD, e sim de DDI. Colocando o DDI de Glasgow, que é 141, foi. A fase 3, eu passei um tempinho nela. Um tempinho, quando eu falo um tempinho, é bastante tempo. A imagem é como se fosse uma onda, um N, e um monte de letra em volta dele. Em volta não, dentro também. Embaixo da imagem tá escrito 15. O nome da imagem é B e W. E o nome da página é Damasco. Colocando Damasco 15, que é a minha primeira base de informação, eu percebo que aparece Batalha de Damasco. Olhando um pouquinho melhor, não tem nada demais, não vai ser relevante por agora. Então eu fui pra imagem, que é a
a parte que eu olharia, geralmente. Então eu fui pra imagem, mexi nas curvas, níveis, não tinha nada. Inverti as cores, não tinha nada. Não tinha nada. Então, eu fui olhando e observando, porque eu tava parado no mesmo lugar, não sabia o que fazer. E eu tava por mim, já era quase de manhã. E eu queria terminar isso até o dia amanhecesse. Olhando um pouquinho melhor a imagem, dá pra ver que tem umas barrinhas que estão certas e outras tem uns números, algumas coisas. Na teoria que eu fiz na minha cabeça na hora, eu percebi que dava pra criar uma palavra com aquilo. Montando letra por letra, eu acho capítulo invertido e de ponta cabeça. Colocando o capítulo 15 de Damasco no Google, eu acho Gênesis 15. Coloquei Gênesis 15, coloquei Gênesis, coloquei 15 Gênesis. Não ia. Só não ia. Então, eu li o capítulo 15 de Damasco, que é Gênesis 15. Eles falam sobre o Eliezer de Damasco. Colocando Eliezer de Damasco, o Eliezer não ia. Não ia também, tava errado. Não, eu não tava errado. Eu escrevi Eliezer com S. Eu não escrevi. Eu errei a letra. Então, eu passei. Tá. A fase 4 foi uma fase mais complicada. Eu olhei, a primeira coisa que eu vi foi a imagem. Um símbolo estranho em cima à esquerda e uma reta no meio. Embaixo da imagem tinha uns números de telefone. Foi o que eu deduzi. O nome da imagem era Lábaro. Mas eu reconheci na hora que não era um código, e sim um código de cor. Colocando os códigos de cor, aparecia vermelho e azul escuro. Então eu fui pra imagem, que era o mais óbvio. Estourei ele no máximo, pra mim poder ver ele melhor. E coloquei ele no Google Imagens. Então apareceu a bandeira de Liechtenstein. Colocando bandeira de Liechtenstein, não ia, não foi. E código de cor dava certinho com a bandeira de Liechtenstein. Então, sim, a gente estava indo pro caminho certo. Então a única coisa que restava pra gente eram os números de telefone que eu olhei. Quando eu olhei aqueles números, eu pensei em, deve ser ligar pra alguém. Só que depois eu percebi que não era isso. E sim, aqueles teclado antigo de SMS. Qualquer teclado daquele celular antigo de teclado. Traduzindo, dava Land Tag. Colocando Land Tag de Liechtenstein, eu achava umas coisas. Só que não tinha nada a ver. Eu comecei a procurar a fundo na internet. Eu comecei a procurar um monte de coisa. Achei distrito de Liechtenstein. Eu comecei a pesquisar sobre o que era Land Tag de Liechtenstein, não tinha nada a ver. Eu comecei a pesquisar o que é Lábaro de Liechtenstein, também eu não encontrava nada. Eu pesquisei, eu comecei a ficar louco. Eu tava achando distrito de Liechtenstein, eu tava tentando também, eu não ia. Eu tava tentando pegar os 25 membros e tentar procurar o nome deles, pra mim saber qual que era a senha. E obviamente, eu acho que pra quarta fase eles não iriam tão longe assim. Pesquisando o que é Land Tag, eu descobri que ela era chamada de dieta também. Colocando dieta na senha, foi. Uau. Então, depois da fase anterior, eu dei um tempo do Enigma. E eu deixei a aba aberta, porque eu deixei a aba do Enigma aberta pra mim não perder depois. E tinha um Vitas falando. Ele não parava, ele não parava. Ele não deixou ver um vídeo do YouTube. Eu tava vendo um vídeo do YouTube enquanto eu tava lendo. E ele não deixava, ele. E ele. Eu tinha que resolver. Não teve como. Eu tinha. Como eu disse, é o Vitas. A foto, a imagem é o Vitas. O nome da foto é BNTAC. O nome da página era Gois, traduzindo é vai. Você não sabe? Eu sou fluente. Embaixo da imagem estava escrito: ó poderoso Zeus humano. Eu primeiro peguei a imagem do Vitas e coloquei no Google. Eu achei uma música chamada The Seven Elements.
O sétimo elemento. Então eu deixei o Vitas um pouco de lado, enquanto ele continuava fazendo hahaha no meu ouvido. Fui pesquisar o que era BNTAC. BNTAC. GOES. Eu pesquisei isso e apareceu um satélite. GOES 7. Eu encontrava GOES 7. Tá, não tá focando ali, mas tá ali. Colocando ó poderoso Zeus Romando, eu acho que Zeus também era chamado como Júpiter. Então eu coloquei satélites de Júpiter pra mim ver qual que são. E eram 79 satélites. Eu não. E enquanto isso tava o Vitas lá. Ele não parava. Ele não desistiu de mim, o Vitas. Então, eu fiz o mais óbvio. Peguei o sétimo satélite. O sétimo elemento. O sétimo satélite. Eu coloquei o sétimo satélite. O nome dele é Ganymedes. E foi. Após uma fase, tinha um monte de setinha. O nome da imagem era Siga. Embaixo da imagem estava escrito a Sétima Legião. E o nome da página era Malta. Fazendo o óbvio, que era pegando a imagem e seguindo as setas como ele pediu, dava-lhe uma cruz. Pesquisando cruz de Malta, eu achei a cruz que estava aparecendo lá. E não tinha nada demais, era só a Cruz de Malta. E pesquisando um pouco sobre a Wikipédia da Cruz de Malta, eu não acho muita coisa. Então eu pesquisei Cruz de Malta, a sétima obrigação. E foi. Eu achei a sétima obrigação. Na verdade são 8 regras e eu achei a sétima. A sétima é ser sincero e incondicional. Colocando na senha. Let's go, vambora. Mas eu vou ter que parar por aqui. Porque o arquivo bruto desse vídeo tá com 20 minutos e eu não tô afim de editar mais que isso. Afinal, eu não tenho muito tempo. Beijos.